Bom, dando continuidade ao que nós estávamos falando sobre o orçamento, só recapitulando então, nós dizíamos que 70% do orçamento se constitui das chamadas despesas obrigatórias. É como se, como não? Na verdade, a gente não tem saída, que são despesas teoricamente já estão compromissadas e não poderiam ser eliminadas, né? Mas, obviamente, que isso não é a verdade total, é isso que eu quero conversar. E também falar sobre as outras despesas que têm um peso de 30, que seriam as despesas chamadas discricionárias, onde você teria alguma ação sobre elas. Mas vamos falar primeiro sobre as chamadas obrigatórias. Né? A gente tem, por exemplo, no nosso orçamento, quando eu falei 70%, algo em torno de 56% se referem às despesas com a Previdência Social, tá certo? Não é à toa que o governo está atento a essa variável e tentando trabalhar na reforma da Previdência. Bom, e as outras 14% têm a ver com a folha de pagamento pública. Né? Então, essas duas variáveis somadas dão 70% do orçamento, então tem que botar lupa em cima dela. Bom, o que a gente poderia sugerir em relação à otimização dessas despesas? Primeiro, uma coisa que tem sido recorrente, eu tenho falado bastante, e o novo, na verdade, tem isso como bandeira, é utilizar o sistema de capitalização da Previdência. O que seria a capitalização da Previdência? Seria a utilização de um sistema onde a pessoa começaria a trabalhar e receberia um aporte mensal, tipo um fundo de garantia, no valor correspondente talvez a 8% ou 10%, não sei, teria que verificar, mas esses valores então seriam acumulados por um determinado período de tempo, né, por idade ou por tempo de serviço. Eu acho que por idade faria mais sentido, porque está diretamente ligado à questão também da expectativa de vida. E no final do período, esse valor seria depositado pelo empregado, seria depositado pela empresa e talvez até um pedaço pelo próprio governo, né, que hoje já faz aporte dentro da Previdência Social. Isso tudo, então, no final de um determinado período de tempo, numa determinada idade a ser oferecida, estipulada, você poderia apanhar aquele dinheiro e iria, então, viver o resto da sua vida com a sua aposentadoria, tá certo? A grande vantagem disso é que você trabalha diretamente com a eliminação do déficit público. Hoje você tem um gap muito grande entre aquilo que você provisiona e aquilo que você paga. Né? Então é uma mudança de conceito. Ele é mais simples de entender e ele, inclusive, também é mais equitativo, né? Porque todos vão receber proporcionalmente da mesma forma. Então você não tem distinção se a pessoa é homem, se é mulher, se é bombeiro, se é juiz, enfim, o tratamento ele é mais igual. Né? Outra coisa também que a gente também pode pensar em fazer, e já está sendo feito, eu acho que tem que ser, na verdade, acelerado e colocado mais vontade nisso, é a revisão dos auxílios-doença e dos auxílios de invalidez da Previdência. Em amostra recente utilizada pelo INSS, foram feitas 80% dos auxílios-doença, num pedaço da população, na amostra, 80% eram casos onde não fazia sentido o pagamento do auxílio. Né? A gente sabe também que existem outras situações que agravam o déficit previdenciário, como, por exemplo, pessoas que recebem após o óbito, né? Quer dizer, beneficiários, pessoas que estão se beneficiando de alguma pensão ou aposentadoria mesmo depois do óbito ocorrido. Então, isso é uma coisa também que pode ser trabalhada e trazer já grandes vantagens para a Previdência Social. Outra coisa que eu acho que pode e deve ser trabalhado é a questão da estabilidade. Eu, particularmente, acho que a estabilidade na gestão pública não é algo adequado. Eu acho que, assim como na iniciativa privada, o indivíduo não deveria ter uma estabilidade de emprego. Assim como não tem na iniciativa privada, não deveria ter na pública. Aliás, eu sou partidário de que tanto o público e o privado fossem tratados da mesma forma. Né? Então, por exemplo, quem está no público e não tem 13º, deveria ter. Né? Então, eu acho que a única diferença entre o público e o privado, para efeito de relação trabalhista, é quem é o seu patrão. Né? Na iniciativa privada você tem lá o empresário e na iniciativa pública você tem o governo. Né? Eu acho que a estabilidade desestimula o desempenho, gera uma zona de conforto, né? E também dificulta
o governo de fazer a flexibilização da mão de obra, como infelizmente o empresário tem que fazer quando se vê diante de uma crise como essa, por exemplo, que a gente tem lá já 14 milhões ou 13 milhões e meio agora desempregados, né? Existem outras coisas que corroem o orçamento da União também em relação à despesa, que são despesas totalmente inadequadas e desnecessárias, como, por exemplo, pagamento de pensões a filhas solteiras de militares, né? Ou pagamento de falecidos, como eu falei, e principalmente a atuação de quadrilhas, né? Em cima desses valores. Então, acho que isso é uma outra coisa que deve ser muito bem trabalhada, que vai contribuir significativamente para o déficit público. Eu queria também dar um break aqui novamente para ir para uma outra etapa, para a gente conversar um pouco então agora sobre as despesas chamadas discricionárias. Discricionárias, que são aquelas que a gente tem um poder de ação maior, tá bom? Obrigado.